Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos, passando aqui para deixar uma palavra para nossa edificação. Eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, no capítulo número 11, glórias a Deus, falar das duas testemunhas. Mas antes eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário e assim o nome do Senhor será glorificado. Amém? Mas afinal, quem são essas duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse? Vamos ler a palavra de Deus. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Mas afinal, meus irmãos, quem serão essas duas testemunhas? Quem serão essas duas oliveiras? Porque a Bíblia diz, aonde nós podemos encontrar a resposta para essa palavra, para essa profecia, glórias a Deus, aleluia. Fica até o final desse vídeo, nós vamos estar compartilhando aqui alguns textos e eu espero que venha tirar as nossas dúvidas, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos ler aqui em primeiro no livro de Êxodo, no capítulo 7, no versículo de número 20, está escrito assim, meus amados irmãos: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de teus servos, e todas as águas dos rios se tornaram em sangue. Glórias a Deus, aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 20. Vamos ler aqui também em 1 Reis, capítulo 17, afinal, qual será as duas testemunhas? Qual será essas duas testemunhas que vai ter esse grande poder dado por Deus para profetizar nos dias do Apocalipse? Vamos ler aqui. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém, meus irmãos? Nós vimos aqui dois textos bíblicos, glórias a Deus, aleluia, para a nossa meditação. Essas duas testemunhas, elas farão grandes sinais, elas profetizarão vestidas de pano de saco, glórias a Deus, aleluia. Mas quem são essas duas testemunhas? No meu entendimento, nós olhando aqui pela palavra de Deus, nós vimos aqui um precedente. A Bíblia diz que Moisés, quando foi para o Egito, para resgatar os filhos de Israel, a Bíblia diz que ele fez as águas dos rios se transformarem em sangue. E nós vimos aqui no capítulo 11 do Apocalipse, que as duas testemunhas também têm esse poder para transformar as águas em sangue. Então eu entendo que uma dessas duas testemunhas é Moisés. E qual será a outra testemunha? Nós vimos aqui também que quando o profeta Elias estava ainda na terra, antes de ser arrebatado aos céus em vida, porque Elias não morreu, a Bíblia diz que Elias, ele profetizou ali em Israel que não ia haver chuva, segundo a palavra dele. E não houve chuva em Israel durante 3 anos. E nós vimos aqui que essa profecia também será 3 anos e meio dessa profecia que vai acontecer. Então, olhando por esse lado da Bíblia, nós vimos esses dois precedentes. Então, essas duas testemunhas que virão na grande tribulação, que virão profetizar naqueles dias, será Moisés e Elias. E porque eles são chamados de testemunhas, glórias a Deus, tem também uma outra explicação na palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 17, que Jesus foi para o Monte da Transfiguração. E quando ele estava ali no Monte da Transfiguração, apareceram 2 homens, 2 testemunhas, para ver a transfiguração de Jesus.
E a Bíblia diz que esses dois homens eram Moisés e Elias. Amém, meus irmãos? Então, no meu entendimento, as duas testemunhas que virão na grande tribulação serão Moisés e Elias. Amém? Eu me despeço dos irmãos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.